Bom dia, irmãos e irmãs. Chegamos na nossa sexta-feira. Iniciemos a nossa reflexão diária. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: Escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-as a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram ao outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrecadará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a palavra de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Essas são para nós hoje e sempre palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos faz parar para pensar em duas situações. A primeira dela é que Deus nos confiou a palavra. Deus nos confiou todo o ensinamento, toda a evangelização. Jesus veio e nos deixou de presente tudo aquilo que devemos fazer para alcançar o reino dos céus. Essa é a primeira situação que nós temos que ter em mente nessa reflexão. Nós temos que ter orgulho de fazer parte do reino de Deus. Temos que saber que o reino de Deus produz frutos e nós somos um desses frutos. Temos que respeitar as orientações dos profetas e a herança que Jesus nos deu. Nós devemos saber que somos humanos. Não devemos desrespeitar os líderes espirituais, os patriarcas, os profetas. Devemos sim respeitá-los e ajudá-los em sua missão. E aí ele fala em sua parábola que se não produzirmos frutos, o reino de Deus será nos tirado. Chega certo momento na vida que muitas pessoas esquecem que tudo que elas têm foi graças a que Deus deu para elas. Deus proporcionou condições de que elas possam chegar até onde chegaram. E aí depois que tudo dá certo, tudo está na visão das pessoas do jeito que elas desejam, elas esquecem de Deus. E começam até mesmo a desrespeitar. Alguns começam a esquecer literalmente de que aquilo foi presente de Deus.
para de ajudar o irmão, para de desejar o amor fraterno, para de evangelizar, e alguns até ficam piores, esquecem completamente o reino de Deus e começam a blasfemar. Mas, irmãos, não se iludam, porque a palavra de Deus, ela nunca será tirada dos nossos corações. Ela sempre vai estar ali, mesmo que você tente apagar por algum momento de dúvida, de incerteza ou de falsas glórias. Um dia ela irá voltar, ou por amor ou pela dor. Deus não pode ser rejeitado, a igreja não pode ser rejeitada. Nós devemos estar em comunhão com Deus, devemos comungar e devemos aceitar todos os dias de nossas vidas que nós somos filhos de Deus, que nem a nossa liberdade está acima de ser filho de Deus. Deus te deu livre-arbítrio, então saiba usar esse livre-arbítrio, irmãos e irmãs. Faça dele uma verdadeira graça e não uma maldição. A palavra de Deus é, acima de tudo, o caminho da conversão. Então, vamos ajudar os irmãos e irmãs que se esqueceram ou que se afastaram de Deus a retomar esse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.